a ciência ela tem um alcance extremamente amplo, né? Na verdade, quando a gente usa a palavra ciência, quando nós nos referimos à ciência, a gente fala de muita coisa e, de certa forma, fala de coisa alguma. Porque não existe a ciência, existem muitas ciências. As ciências, em geral, elas diferem bastante entre si pelo objeto daquilo que é investigado, né? Agora, o ponto comum entre todas elas é que elas investigariam aquilo que é chamado de fenômeno natural. Então, a ciência investigaria ou investiga tudo aquilo que diz respeito à ciência, ao mundo natural, aos fenômenos naturais. E quando se fala em religião, religiosidade, espiritualidade, a ideia é que você esteja se referindo a um outro mundo, uma outra esfera, digamos assim, à qual a ciência não diz respeito. Recentemente, eu escrevi um artigo chamado A Invenção do Sobrenatural. E, na verdade, a invenção do sobrenatural e a invenção do natural, elas ocorrem concomitantemente. É uma história curiosa, que é o seguinte: no início da ciência moderna, no início da modernidade, quando aquilo que a gente chama hoje de ciência estava acontecendo, né? Quando alguns pioneiros, Kepler, Galileu, Copérnico, né? E outros, né, estavam investigando essas coisas, naquela altura se falava ainda em filosofia natural. Então, esses filósofos naturais investigavam aquilo que se entendia como sendo fenômenos naturais. E um filósofo bastante importante, René Descartes, ele acabou sendo, digamos assim, aquele que sacramentou o conceito de lei natural. E, na época dele, o conceito de lei natural já existia. Há, digamos assim, indícios indicando que as pessoas tinham uma certa familiaridade com esse conceito, mas Descartes é o primeiro que, digamos, faz uso formal desse conceito numa obra publicada, né? E desde então, essa ideia de fenômenos naturais, de leis naturais, vem se desenvolvendo. Agora, aconteceu uma transformação histórica muito interessante e muito impressionante. O que aconteceu foi o seguinte: na concepção original de Copérnico, Galileu, Descartes, Kepler e tantos outros, as leis naturais, elas eram dadas ou elas foram criadas pelo Criador de tudo. Então, todos eles, não é? Esses conceitos surgem na Europa Central, Europa Ocidental, e aí você tem um predomínio do cristianismo. A visão disseminada que existia à época é essa visão do cristianismo medieval, digamos assim, e para eles isso, as leis naturais foram leis providenciadas pelo grande legislador divino, pelo qual ele governava o universo. Da mesma forma que, digamos, os reis governavam os povos com as suas leis, o grande legislador divino governava o cosmos com as suas leis. Então, na origem do conceito de lei natural, existe essa ideia de um legislador. Aliás, para Descartes, para ele, era Deus quem ordenava mesmo que as coisas acontecessem de acordo com aquilo que se via e que eles estudavam, não é? Então, essas regularidades, padrões que foram sendo discernidos e chamados de leis naturais, eram aquilo que Deus ordenava que acontecesse, e acontecia da forma, com a vontade dele, né? Bem, ao longo do tempo, a ciência vai crescendo e vão surgir os cientistas.
Vão surgir os cientistas, vão surgir pessoas que profissionalmente se dedicavam à investigação da natureza. Até então, você tinha uma figura, digamos assim, frequentemente as pessoas que se dedicavam a essa atividade eram pessoas que eram, digamos assim, um misto de clérigo e filósofo natural ao mesmo tempo, entendeu? Então, essas pessoas que fizeram a ciência ir se desenvolvendo. Mas, lá pelo século XVIII, pelo meados do século XVIII e tal, entrando no século XIX, você vai ver o seguinte, que existe um corpo, digamos, de cientistas especializados que não tem nada a ver com o clero, com a igreja, e na verdade que é a distância deles. E aí surge um movimento de afastamento. E uma das coisas que é utilizada, na verdade, para isso, é a concepção de que, legal, verdade, existem leis naturais, mas não tem nenhum legislador, é assim. A natureza funciona desse jeito. A natureza funciona autonomamente e as leis naturais mostram aí como é que é o comportamento da natureza, e é isso que nós temos que saber, mas não tem nenhum legislador, não tem criador, não tem coisa alguma. O que existe é o cosmos e pronto. Não é? Então, você veja, aí ocorre esse distanciamento, não é? Que vai arredondar, digamos, mais tarde, até numa visão de conflito entre religião e ciência e coisas assim. Não é? Eu acho que o que acontece é que quando você começa a investigar algumas questões mais a fundo desse mundo natural mesmo, e questões que são próprias da ciência, o que você vai observar é que surgem problemas aos quais a ciência não dá conta. Então, veja você, um dos aspectos importantes dessas leis naturais que eu mencionei, então vamos pensar mais nas leis no campo das ciências exatas. Essas leis, elas são leis que revelam um padrão racional. É como se o cosmos soubesse. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, veja, você pensa numa estrela. O que é uma estrela? Uma estrela abriga no seu interior, no seu núcleo, uma espécie de uma fornalha nuclear. De onde é que vem essa energia das estrelas? A energia que vem das estrelas é a energia de reações termonucleares que estão acontecendo no seu interior constantemente, reações de fusão nuclear, que liberam energia, então, partindo dos elementos mais leves, hidrogênio, hélio, lítio e tal, você vai chegando a elementos químicos mais pesados que vão sendo produzidos nesse processo, dessa cadeia de reações termonucleares que estão ocorrendo ali dentro, e daí é que vem a energia das estrelas. Ora, essas reações nucleares você pode estudar, você estuda em laboratório. E quando você estuda no laboratório, você faz todos os cálculos, você sabe quanto é que é liberado em cada reação. E você faz contas, você faz cálculos para isso. Agora, como que a natureza sabe exatamente quais são as leis matemáticas que ela deve obedecer para liberar isso, aquilo e tal? As coisas não acontecem, digamos, meramente ao acaso. Elas acontecem dentro de uma regularidade e de um padrão, e de um padrão racional, que você usa a razão para compreender. Não é? Todo mundo, quem sabe, se lembra um pouco, quem sabe com algum desgosto, das aulas de física do ensino médio, e tinha que estudar lá, por exemplo, queda dos corpos, né? E a gravidade, e fazer aqueles cálculos todos lá. Mas não é uma coisa muito surpreendente que, digamos assim, você tem que gastar, não é, fazer um esforço mental enorme para conseguir resolver um problema que a natureza resolve naturalmente? E ela resolve naturalmente, mas o padrão que você está usando para compreender aquilo é um padrão racional. Então existe uma racionalidade embutida
nos processos naturais. Mas espera aí, racionalidade, você precisa de um indivíduo, de alguém que raciocine, que tenha cérebro. Você precisa de uma mente. De onde é que vem a racionalidade que você encontra na natureza? Não é? Você pega assim, os maiores cientistas, pesquisadores, eles se empenham no máximo do seu esforço intelectual, das suas capacidades todas, para poder descobrir alguma coisa. E a natureza é o quê? É um desafio para eles. Ela sabe mais do que eles. E eles estão tentando descobrir algo que vá além, digamos, da fronteira do conhecimento estabelecido, para trazer uma nova descoberta à luz. Mas quem é que está estabelecendo, digamos assim, esse enigma? É a natureza. A natureza sabe, a gente não sabe ainda. A gente tem que investigar, usar todo o nosso esforço, capacidade de compreensão e técnicas e tal para descobrir isso. Você faz um trabalho intelectual imenso. Mas a natureza sabe. De onde é que vem esse saber da natureza? De onde é que vem a racionalidade que está lá, digamos assim, na matéria bruta? Não é? Então, nós vivemos imerso num mundo que sabe. Estou usando, obviamente, isso entre aspas, tá certo? Mas para, digamos assim, fixar essa ideia de que os processos naturais ocorrem de acordo com uma certa racionalidade. Ok? A natureza explica isso? Desculpa, a ciência explica isso? Não, a ciência faz uso disso para ser ciência. Para se fazer ciência, você presume isso. Você presume essa racionalidade. Mas a pergunta é outra. A pergunta é, de onde é que vem essa racionalidade que está lá, já, e que nos desafia, e que vai além da nossa capacidade? De onde é que veio isso? Não é? Então, eu às vezes eu brinco, falando sobre isso, existe, digamos, aquela expressão famosa, aquela equação famosa do Einstein, E igual a mc ao quadrado. Né? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Uma relação entre massa e energia. Aí eu brinco falando o seguinte, olha, E igual a mc ao quadrado, ontem, hoje e sempre, muito antes de Einstein. A natureza sabia. E sabe outras coisas que não sabemos. Então esse é um grande desafio, não é? Quer dizer, você explicar. E isso, digamos assim, abre para a gente uma enorme perspectiva de reflexão, porque isso fala que existe uma mente por trás disso. Por trás do cosmos existe uma mente, uma grande mente. Não é? Cientistas, agnósticos, ateus reconheceram isso. Até antiteístas reconheceram isso. Né? Bom, existe, junto com isso tem uma questão, digamos assim, agregada, porque, digamos, você fala, bom, nós temos tais e tais leis naturais. Temos a lei da gravidade, temos as leis de Newton e as leis de Mendel e tudo mais e tal. Muitas coisas que a gente sabe. Né? A pergunta é, onde é que estão as leis naturais? Por que as leis naturais são essas, não são outras? Voltando à questão anterior que eu mencionei, a natureza, ela sabe todas as leis naturais que nós sabemos e outras tantas, ou quem sabe quantas, que nós não sabemos. E não precisa dizer para ela age automaticamente de acordo com aquilo que o momento e a situação e o contexto requer. Não é isso? Então, por que o mundo é assim e não é de outra forma? Por que é que existe ordem e não um caos, simplesmente? Por que é que existe regularidade, padrão nas coisas que a gente consegue discernir? Não é? Então, eu gosto de uma ideia de um teólogo falecido, Thomas Torrance. Alguns o consideraram o maior teólogo cristão de língua inglesa do século XX. E ele era escocês. E ele tem uma expressão que ele chama de ordem contingente. Nós vivemos num universo que é governado por uma ordem contingente. A ordem expressa esse lado da razão que organiza como as coisas acontecem. E contingente pelo fato
de que ela é de determinada forma e não de outra. Ela é assim, mas poderia ser outra coisa. Não é? E esses são dois aspectos, né, de ordem e contingência que estão amarrados, descreve o nosso cosmos, mas a ciência, ela sabe que é assim, e ela opera segundo esse saber, mas ela não tem como dizer de onde vem que seja assim. E aí a gente entra numa esfera que vai além da ciência. Não é? Então a gente entra no campo metafísico e eventualmente no campo da espiritualidade. Não é? Eu gosto de um pensamento que vi algumas pessoas já expressarem esse pensamento, que a ciência ela separa as coisas em partes para ver como elas funcionam. E a religião coloca as coisas juntas para entender o que elas significam. Então, a ciência não nos fala, a ciência fala para a gente como, não fala por quê. A ciência não nos fala de propósito, de significado. Não é? E a religião, a espiritualidade, ela é para isso que ela aponta. Não é? Para coisas que a ciência não vai ter condições de discernir. Então, a questão da consciência, eu vou confessar a você, digamos, um pouco da minha visão pessoal sobre o assunto, e essa visão pessoal, na verdade, ela consiste em uma profunda ignorância a respeito da questão, e eu preciso dizer para você que eu passei por, digamos assim, algumas fases diferentes de como olhar para essa questão da consciência. Estamos falando da consciência fenomenal, né? Não, digamos, de consciência moral, de coisa assim. Estamos falando o seguinte, veja, o grande mistério é o seguinte: nós temos contato com o mundo exterior, digamos, de uma forma corriqueira, através dos 5 sentidos. Não é? Então a gente vê, a gente ouve, a gente tem paladar, a gente tem um tato, não é? A gente experimenta as coisas de diferentes maneiras. Agora o grande mistério é o seguinte: a gente enxerga, não é? Agora, a gente enxerga como? Por causa da luz. Agora, você vem e enxerga um objeto, o objeto é vermelho, o objeto é verde, é isso ou aquilo. Isso é uma coisa profundamente estranha, porque a luz, uma maneira de explicar o que a luz é, ela é uma onda eletromagnética, não é? E a gente captura isso com o nosso aparato sensorial, né, do nosso sistema visual. Agora, em algum lugar, alguma instância, acontece uma transformação extremamente estranha, que a gente percebe isso de uma maneira inteiramente subjetiva, porque aquilo que eu enxergo como vermelho, ou como verde, ou a cor que for, eu não tenho como saber se é exatamente a isso que você também enxerga. Entendeu? Pode ser que a gente diga para a mesma coisa, olha, isso é de cor vermelha. Então nós concordamos que é vermelho. Mas eu não tenho e jamais terei como saber que a impressão subjetiva que você tem a respeito do vermelho é a mesma que eu tenho. Ou seja, eu não sei se a vermelhidão do vermelho para você é igual àquela que é para mim. E não é só a questão de ser igual ou não ser igual, mas a questão é que isso seja assim. Ou seja, de que essas impressões subjetivas, de onde é que vem, entendeu? Que eu tenho essa impressão. Eu até, escrevendo uma vez sobre isso, eu falei assim, quem pensa que a resposta para isso está no comprimento de onda da luz,
Porque você tem o espectro, e você tem, digamos, as diferentes faixas de frequência e comprimento de onda, e a cor diferente não é? Do espectro, do arco-íris, digamos assim, não é? E a pessoa fala, não, isso tem a ver com o comprimento de onda. Bom, ok, tem a ver, mas ter a ver não explica a história toda. Entendeu? Tem a ver. Então, digamos assim, de alguma maneira, o comprimento de onda é parte da história, mas como é que você tem essas sensações, quer dizer, tudo aquilo que é sensação subjetiva, o calor, o frio que você sente, a dor, o sorriso, o encanto, e todo esse espectro enorme de impressões sensoriais e de humores e tal, tudo isso vem da consciência fenomenal que nós não temos ideia do que seja. Então, eu me interessei por esse assunto porque lá atrás, sei lá, uns 30 anos atrás, eu vi um físico importante falando a respeito de que isso possivelmente teria a ver com efeitos quânticos. Comecei a ler a esse respeito e depois embrenhei pelo lado da filosofia da mente. Li muita filosofia da mente sobre esse assunto. Aí comecei a chegar à conclusão de que a filosofia jamais explicaria isso. Então, a conclusão que cheguei foi o seguinte, olha, a filosofia pode ajudar muito a entender o problema e, quem sabe, a detectar pseudo-respostas, respostas equivocadas ao problema, ajuda a dizer, não, isso aqui está errado porque tem tal contradição, isso, aquilo e tal, mas ela não vai oferecer resposta. Aí eu comecei a imaginar o seguinte, não, a solução para isso deve vir de alguma descoberta científica autêntica, algo novo tem que ser descoberto, né? E daí me envolvi também com coisas na área de neurociências, criei até um grupo lá na Unicamp, grupo de neurofísica. Mas, enfim, conhecendo um pouco mais neurociências de perto, eu cheguei à conclusão de que também não. Ainda que você conheça tudo a respeito de cérebro e dos mecanismos neuronais e tal, isso jamais explicará como é que essa transformação digamos, de impressões sensoriais em algo que é uma sensação subjetiva, como é que isso se dá. Então eu não sei, eu hoje tenho assim uma intuição de que consciência é alguma coisa, digamos, fundamental. Fundamental. É fundamento das coisas. Não é algo, por exemplo, assim, eu não simpatizo, para dizer que não concordo totalmente, com ideias, por exemplo, que imaginam que a consciência é uma espécie de epifenômeno. Digamos assim, que as coisas, você começa com coisas simples, átomos, moléculas, substâncias, e tarará, e depois você tem a matéria se complexificando cada vez mais, você tem uma matéria viva, tarará, e a consciência meio que desabrocha assim, como resultado dessa imensa complexidade. Cara, isso não. Entendeu? Isso não. Às vezes o pessoal fala em emergência, no fenômeno da emergência, uma palavra legal, um conceito interessante, mas que a gente tem que tomar cuidado com ele para ele não nos enganar, entendeu? Porque isso parece uma espécie de auto-engano. Você inventa uma palavra nova que não explica a coisa em si. Eu penso que a consciência tem alguma coisa de muito fundamental, e muito fundamental mesmo para a origem de tudo. Aliás, eu penso que a consciência tem a ver com aquilo que significa a vida naquilo que é mais elementar. Muito provavelmente, a consciência surge quando surge vida, junto. No passado eu pensava diferente, pensava assim em estágios, né? Matéria bruta, a matéria viva e a matéria viva consciente, como se fossem, não é? Mas eu penso que não, sabe? Eu tendo a enxergar as coisas assim, eu acho que não sabemos, né, vida, como é que é vida. O que é vida, como é que a vida surge, como é que tem gente tentando fazer vida, alguma coisa, né? Passar do estado de, digamos, substâncias, né, inorgânicas, né, inanimadas, você achar um jeito para aquilo virar algo que você possa chamar de um ser vivo, não é? Ninguém conseguiu.
Mas não sei se conseguirá, eu desconfio. Olha, eu acho que não existe prova científica a respeito de Deus. Jamais haverá. O que eu acho que a ciência faz e fará cada vez mais é levantar evidências, no sentido de indícios, que apontam para Deus, sem jamais constituir uma prova final cabal. Eu acho que a questão da fé, ela sempre se colocará como uma necessidade. Então, você veja, a ciência está aí para todo mundo ver. E alguns enxergam certos fatos e entendem que eles apontam para Deus. E outras pessoas olham para esses mesmos fatos e dizem, não, isso não aponta para nada, o que nós temos é, enfim, o cosmos só e pronto. Não é? Então, existe alguma coisa que é uma questão, digamos, subjetiva, pessoal, e que envolve um relacionamento pessoal. Essa que é a coisa, assim, no final das contas, para, digamos, nós que cremos, a grande, digamos assim, surpresa no final de todas as investigações é que aquilo que há de mais fundamental no universo não é uma substância, um campo quântico, uma energia ou o que for. Aquilo que há de mais fundamental é uma pessoa. É uma realidade pessoal e que te convida a interagir com ela pessoalmente. Então, a questão... Rapaz, você sabe, assim, uma das coisas que eu mais aprecio na Bíblia é quando Deus chama Moisés, aquele episódio da sarça ardente, né? E Deus fala para ele fazer várias coisas, e ele resiste, mas a uma certa altura ele pergunta, mas quem é que está dizendo que eu devo fazer isso? Que Deus é esse? Não é? Eu não me lembro das expressões exatas, né, do texto exatamente, mas ele faz uma pergunta nesse sentido, e a resposta que Deus dá, Moisés quer saber o nome dele. Então ele diz, o eu sou é que está te mandando fazer isso. Né? E ele se autodenomina, eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é. Cara, isso é uma coisa tão interessante, né? Eu vi alguma coisa assim, porque existe esse mistério a respeito do nome de Deus na Bíblia, né? Porque a linguagem naquela altura era uma linguagem não vocálica, né? Uma linguagem puramente consonantal. Então você tem aquele tretagrama, né? Que não tem as consoantes, e o pessoal acabou embutindo as consoantes da palavra Adonai e virou uma coisa como Javé ou Jeová, ou um nome assim. Então... E Jeová, Yahvé, alguma coisa assim. Então ninguém sabe, na verdade. Né? Então existe um mistério, mas a investigação a respeito dessa expressão com a qual Deus se identifica aponta para o fato de que ele está dizendo o seguinte, eu sou o único que é, eu sou o único realmente existente. Como se dissesse que não existe ser que não proceda dele, porque ele é o único que é. O ser, por excelência, é Deus. Todo o resto, tudo o resto decorre dele, de quem ele é. Não é? Então, eu acho que a ciência ela vai nos apontando nessa direção, não é? De mostrar que existe uma realidade que ultrapassa em muito aquilo que a gente conhece e sabe, não é? E que para conhecer essa realidade, nós temos que interagir com ela, no nível de um conhecimento pessoal. Não é? Tem aquele problema ali do Agostinho, né? Santo Agostinho, da Igreja Católica, o Agostinho, e que a questão, como é que é? Eu procuro conhecer
para crer, ou eu creio para conhecer, ou seja, eu tenho que entender primeiro para eu depois acreditar, ou é acreditando que eu vou conhecer, não é? Então essa é uma questão. Digamos assim, nessa altura do campeonato, eu diria que a gente tem que crer, sabe? Existe uma coisa, a fé sempre implicará em um passo em direção ao desconhecido, em relação a uma abertura, porque no final você se descobre como sendo, entendeu? No final das contas, você fala assim, mas, gente, como é que eu sou? Como é que eu existo? Eu estou aqui nesse lugar agora, quem sou eu no final das contas? Não é? Então você entende, olha, enfim, existe algo que é muito superior a mim que domina isso tudo por todos esses outros indícios. E você pode passar a se relacionar com esse ser supremo. Ora, veja, eu às vezes brinco um pouco com as palavras, dizendo o seguinte, a ciência, ela é experimental, eminentemente experimental. Tudo aquilo que é ciência tem que passar uma fase em que você faça experimentos, observações e tal, para comprovar que, de fato, aquilo é científico, né? Então, a ciência é experimental. A fé, ela é experiencial. Então, não existe fé cega. Você crê, não porque você abdicou de conhecimento e você está cometendo um suicídio intelectual, ao contrário. Não é? Você crê porque você experimentou, você sabe. Num nível muito pessoal, muito profundo, mas você sabe. Então, a ABC2, né, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ela entende isso, não é? Que historicamente se deu esse distanciamento entre o campo da fé e o campo da ciência. E, em primeiro lugar, assim, existe uma questão de resgate histórico para mostrar que, de fato, as coisas não eram assim. Na verdade, na origem, elas estavam muito juntas. Né? Existem elementos assim muito contundentes e muito eloquentes que mostram que o surgimento da ciência, onde ela surgiu na época que surgiu, deve-se muito em especial, à teologia cristã da criação. Enfim, a Europa, naquela época ali, aqueles círculos estavam profundamente embebidos de uma cosmovisão que propiciou isso e que impediu que a mesma coisa acontecesse em outras culturas. Porque a pergunta seria, então, por que a ciência começou onde começou e não começou em outros lugares mais desenvolvidos que a Europa naquela época? Então, essa separação foi uma separação que foi acontecendo ao longo do tempo. E a gente entende que a gente tem hoje muitos elementos que mostram que, na verdade, do ponto de vista do conhecimento, existe uma grande complementaridade. Agora, a gente entende que, ok, esse é um assunto de estudo, é um assunto para você escrever artigos, livros, publicar, etc. e tal, mas não basta isso. Você precisa criar aquilo que o nosso amigo Guilherme Carvalho, pastor Guilherme Carvalho, chama de uma comunidade ponte. Então, são pessoas que têm que povoar, que estabelecer esse contato entre esses mundos separados. Não é? Então, a ABC2, né, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, nasceu com essa missão de se constituir e buscar povoar esse campo de pessoas que reconhecem, então, que não é necessário que haja esse distanciamento e muito menos conflito entre esses dois campos. Na verdade, essa visão complementar, essa aproximação entre os campos permite que cada um tenha uma visão muito mais integrada e satisfatória da realidade. Então, isso, no final das contas, acaba sendo muito satisfatório existencialmente, até eu diria, para cada um, para cada pessoa.